Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do VGHF11, Valora Hedge Fund, Fundo de Investimento Imobiliário, relatório referente ao mês de outubro, trazendo para vocês aqui os principais pontos, como comentário do gestor, movimentações que ocorreram durante o último mês. A gestão comprou bastante fundo imobiliário. Tem também a parte aí dos CRIs inadimplentes, que a gestão basicamente está deixando aí um Ctrl+C, Ctrl+V. A DRE é para a gente ver os números apresentados e fechando o vídeo com o portfólio como se encontra hoje. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação de investimento. Se o vídeo for útil, não esquece o like. Seu comentário também é muito importante. O que é que vocês acharam aí dessas movimentações nesse último mês? Vocês viram vantagem aí comprar mais fundo imobiliário ou preferiam que a gestão tivesse alocado um pouco mais na parte de CRI? Enfim, sua opinião é muito importante aqui para o crescimento do canal. Dito os avisos e pedidos, vamos aqui para o comentário do gestor. O fundo encerrou o mês de outubro com 97,9% do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuído em 151 diferentes ativos, num total investido de 1 bi 428 milhões de reais. Os recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. A distribuição de rendimentos foi 9 centavos por cota, rentabilidade líquida, analisando isso de 11,6, que, como eu já passei para vocês aqui várias vezes, na minha opinião, pelo menos, para um hedge fund, não faz sentido um fundo que tem um giro de portfólio muito alto e uma carteira IPCA mais 9, CDI mais 4 entregar 11,6% ao ano. Para mim é um resultado muito baixo. O normal para mim seria VGH distribuir 10. Infelizmente não vem acontecendo isso aí há bastante tempo. Ao longo dos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma distribuição de R$ 1,11, equivalente a uma rentabilidade líquida de 12,8 ao ano, ou IPCA mais 8 sobre a cota patrimonial. Quando a gente olha a cota mercado, o dividendo acaba sendo um pouco maior, né? Ao longo do mês, houve variação negativa do patrimônio líquido do fundo, ao redor de 6 centavos por cota, derivada da marcação a mercado negativa da carteira de FIIs do fundo. Isso aqui eu cheguei até a citar no conteúdo que é publicado diariamente aí, Destaques do Dia. Até aproveito para fazer esse convite, se você chegou pela primeira vez no canal, Destaques do Dia é um conteúdo onde eu trago um pouco o que está acontecendo no pregão, indicadores que foram divulgados, cenário macro, como é que fica o nosso mercado no geral. É um conteúdo que eu gosto bastante porque é uma forma resumida da gente ver um pouco do que está ou pode acontecer com o nosso mercado, focando aqui na parte de FIIs. E essa parte aqui do VGHF, quando eles divulgaram o informe mensal, eu cheguei a comentar de que era muito provável que a gente deveria ver ali a redução por conta de marcação ao mercado de FIIs. Mês de setembro, mês de outubro e agora em novembro, a gente está vendo um mercado muito complicado, muitos ativos caindo muito. Como a representação de fundos imobiliários dentro da carteira do VGHF é grande, já era um pouco esperado. E, sinceramente, como eu até já citei aqui no canal, se a gente vê novembro fechar no ritmo que está indo, é provável que o próximo mês a gente veja mais uma vez uma redução aí no VP do fundo. O VGHF chegou a ter um valor patrimonial por cota no início do ano, ali na faixa dos R$ 9,30. Até compartilhando com vocês agora, nós temos o fundo a 8,86. Olha a redução, de 9,30 para 8,86. Para um fundo de papel não é uma coisa assim tão comum. Então, a parte de fundos imobiliários é quem fez muita diferença aí nessa redução de VP. Olhando ainda até pelo indicador aqui, vocês podem ver 11% abaixo do VP. Mas se a gente pega a R$ 9,30, o desconto seria bem maior. As alocações do fundo foram bastante influenciadas pelos movimentos macroeconômicos e as turbulências de mercado ao longo do mês de outubro. Na visão da equipe de gestão, a queda acentuada do FIX de 3%, no mês de 3%, abriu oportunidades bastante interessantes para alocação em FIIs, especialmente em FIIs de logísticas, escritório e CRIs indexados à inflação. O aumento da volatilidade do mercado também abriu oportunidade de aumento na alocação em ações, que eu já esperava que a gestão tivesse feito esse tipo de alocação. Para mim fazia bastante sentido. As ações aí estão negociando com preço-lucro bem atraente, e para um fundo que tem aí um perfil mais multi-estratégia, eu achei, para mim fazia todo sentido, né, a gestão começar a olhar um pouco mais aí também para a parte de ações. Com isso, ao longo do mês, o fundo vendeu um total líquido de 73,9 milhões em CRIs e adquiriu um total de 46 milhões em FIIs. Perceba que ele teve muita venda em CRI, mas as principais alocações ficou aqui em fundos imobiliários. E 11 milhões aqui em ações. Aqui tem um ponto importante, pessoal. Por quê? Com esses movimentos, a carteira valor passou a representar 41,7 versus 37,4. A meta da gestão é tanto que eles já, deixa eu só confirmar, é isso, já até tiraram. A meta da gestão é ter 30, 25 ou 30 em fundos imobiliários. Olha na carteira valor, olha o quanto que eles têm na carteira valor agora, 41%.
a gestão está aumentando posição na carteira valor. Isso aqui, nessas alocações desse mês, eu confesso que eu achei até interessante. Vocês vão ver já já aí que eles detalham ativo por ativo. Mas a alocação em fundo na carteira valor, ela depende muito de ganho de capital. É carteira valor, não é a carteira de renda que é para só render e distribuir para investidor. Aqui é para ganho de capital. E ganho de capital a gente precisa ter uma melhora no mercado. Ou seja, Valor acredita que tem muita oportunidade no nosso mercado. Isso aqui eu concordo com eles. O grande ponto para mim é que, aumentando posição na carteira valor, isso pode apertar um pouco ali na DRE em termos de resultados. Vai depender muito de giro de portfólio. Mas eu acho que no momento concordo com eles de que existem muitos ativos com preços bastante atraentes e comprar nesses preços o carrego fica muito bom. Você tem muito fundo de tijolo hoje com rendimento próximo a 1%. Então não dá para dizer que um negócio desse é ruim. A carteira renda passou a representar 58,3 no total de ativos alvos do fundo versus 62 do mês anterior. Ou seja, vende carteira renda para comprar carteira valor. Como eu disse ali no início do vídeo, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês nos comentários aí, se vocês concordam ou não com essa alteração, porque o fundo está reduzindo carteira renda para comprar carteira valor. A carteira renda do VGHF normal era mais ou menos ali uns 70%, o que gerava muito aquela renda boa para o cotista de 10 centavos era puxada muito por isso, por conta dessa carteira renda, que tem uma taxa atraente. Agora a gestão está muito focada aí na carteira valor. Desde o início do ano, na verdade, que a gente vem percebendo eles focados um pouco mais na carteira valor. Entendemos que esses movimentos devem trazer geração de valor aos cotistas ao longo dos próximos meses, que aí é o que está, né? A gente precisa ver o mercado de fato melhorar. Caso de inadimplência, pessoal, para mim, isso aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V. Sinceramente, acho que a Valora poderia mudar um pouquinho esse comunicado, porque 1,7 do Cricialina está adimplente e ainda estão em negociação. Poxa, mas desde junho que eles falam a mesma frase, será que não tem assim uma atualização para a gente? Como é que está essa negociação? Não acaba nunca essa negociação? Não tem prazo para resolver esse problema? Então, para mim, isso aqui é Ctrl-C, Ctrl-V. Para mim, está faltando mais detalhe nesse comentário aqui sobre esses casos de inadimplência. Poderia trazer um pouco mais de informação para investidor sobre expectativas ou prazos aí para resolver isso. O mesmo vale aqui para esse segundo CRI, que é 0,7 do portfólio. Eles executaram garantia, tem agora 2 terrenos de forma indireta, estão em processo avançado de vender, mas esse processo avançado já tem 2 meses. Então, como eu disse, é um Ctrl-C, Ctrl-V dos últimos relatórios. Acho que a gestão precisa melhorar um pouco essa parte aqui da carteira de crédito inadimplente, para a gente ter um pouco mais de noção em termos de solução, porque aqui a gente está falando de 2,5% do portfólio dele que não está gerando nada. Então, acho que a gestão poderia melhorar um pouquinho isso aí. Por fim, o número de cotistas atingiu 406 mil cotistas no final de outubro, com liquidez média de R$ 4 milhões, uma excelente liquidez. E base de cotistas aí também é bastante grande. Carteira de ativos, nós temos aqui o maior ativo, ainda o VGRI, CDI mais 3, carteira aqui é na estratégia renda. Esse JL, pessoal, confesso que eu vou ficar devendo para vocês, mas me parece que esse JL é um CRI um pouco mais novo. Eu não me lembrava desse CRI aqui tendo quase 3% da receita dele. Se vocês puderem me ajudar nos comentários, eu agradeço. Me parece que esse ativo aqui do segmento de hotel é um pouco mais novo. IPCA mais 11, taxa muito boa. Só que taxa mais boa também demanda aí ou tem um risco um pouco maior. Os demais já têm uma representação um pouco pequena. Tem alguns CRIs repetidos, como é o caso aqui do CRI Tecnisa com 1,38, aqui a gente tem mais outro CRI Tecnisa, mas no geral as representações são tranquilas aí. Eu não acho representação muito grande na carteira dele, não. Ponto para mim principal é porque não é uma carteira assim, com perfil tão high grade. E pensando num mercado mais complicado para 25, com Selic a 13%, o risco acaba aumentando um pouco. Mas, no geral, eu acho a carteira aqui de CRI dele mais diversificada. Fundo imobiliário, nós temos aqui ainda o melhor, antes tem o FDIC, são 3 FDICs que ele tem dentro da carteira, representação pequena. Fundo imobiliário VGRI ainda é a maior posição, mesmo depois de todas essas quedas, representa 3,65. Lembrando, VGRI eles compraram a 10, hoje VGRI é 8. Como é que vende um negócio desse no lucro? E olha que a estratégia é a estratégia valor. Difícil vender um negócio desse no lucro aí agora. Então, tem alguns ativos que o VGHF tem na carteira que pega um pouco na carteira, na estratégia valor, que é até o ponto que eu citei para vocês há pouco. Temos mais outros ativos aqui com representação boa, que não são ativos listados. 3 ativos aqui. Um Valora CRI Infra, fundo de infraestrutura,
Residencial, aqui são dos unidades FIIs, e um aqui de desenvolvimento, FII Planta Retrofit. Então, esses ativos aqui têm uma boa representação. Perceba que dois já tem dividendo, o de desenvolvimento não tem nada, 12,95. A gente tem mais um outro aqui de segmento na estratégia renda, não tem dividendo 1,5%. E vamos ver se tem mais algum aqui. Tem mais um de desenvolvimento, RSPD 1,26. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que não paga dividendo. Tem mais um outro aqui, RBR Desenvolvimento Comercial, zero dividendo, 1,18. Mais um aqui com 0,78, RBR Prime Office. Mais um aqui com 0,57, que não paga dividendos. Tem mais três aqui, em torno de 0,90% da carteira. É a SMT, RSD, VFDL. Tem mais 0,26 aqui do HGPO agora. RBR Desenvolvimento, bastante ativo da RBR. XPEX Desenvolvimento, que também não paga nada, 0,16. E por que que eu estou colocando esses ativos aqui na lista? Porque perceba que é uma representação até um pouco grande dentro do portfólio dele de ativos que não trazem renda nenhuma hoje. Não quer dizer que são investimento ruim, mas são ativos que não trazem renda. Então, tudo isso está impactando aqui no resultado do fundo. Você tem 3% nesse ativo, 4,5% com esse, 5, alguma coisa, quase 7% já aqui na conta, 8%, estou exagerando aqui nos números, 8,5%, 9,5%, 10%, em torno de uns 10% em fundos imobiliários, mais ou menos, só de forma exagerada aí, que não trazem, não paga nenhum dividendo para fundo hoje, ainda. Pode ser que pague no futuro, mas ainda não paga. Mais 2,5% de inadimplência dos CRIs. Ou seja, você tem aí entre 10% a 15% do portfólio em todos os ativos aí, para ficar exagerado, que não paga, não traz nenhum retorno profundo. Então perceba que tem razão para o rendimento dele estar mais baixo hoje. E muitos desses ativos aqui são herança aí do MGFF. Se não me engano, era o MGFF, que era o código ali do ativo da MOG no fundo de fundos que eles incorporaram. Então, tem muito ativo aqui que eu acho que eles já deveriam dar fim. Talvez não venderam porque não conseguem vender, porque senão vai tomar um prejuízo. Senesp, DGA, HUFC, acho que são ativos que não fazia muito sentido aí ter assim dentro da carteira, mas enfim. Ações, ele aumentou posição, né? Tem Alço, Multi, Sky, Cine dentro da carteira, representando ali em torno de 1%. Eu acho que faz até bastante sentido aumentar um pouco ações agora, como eles citaram ali, os preços estão bastante atraentes. E SPE, que hoje é 5,38. SPE, há pouco tempo eles compraram um pouco mais, aportaram um pouco mais, sendo que a principal representa aqui 2,10%. E a gente chega ali no portfólio dele, 100% alocado, de 1.459 bilhões. A carteira dele, pessoal, hoje nós temos 59% indexada a IPCA, taxa média IPCA mais 8,98, taxa média ponderada hoje na marcação ao mercado IPCA mais 10, e nós temos 40,88 em CDI, sendo CDI mais 4,04 de aquisição e taxa média a marcação ao mercado CDI mais 3,68. Giro de portfólio na carteira de CDI talvez faz mais sentido para destravar ganho de capital do que na carteira de PCA. DRE, para a gente ver os números apresentados, nós temos aqui um salto no resultado do fundo se comparado aos meses anteriores, resultado muito forte mesmo nesse mês de outubro. Poderia até ter distribuído mais para o investidor, saiu de 15 milhões em agosto, 14 milhões aqui, 15 milhões também para ficar mais prático, em setembro, para 18 milhões e meio agora em outubro. Então foi um resultado muito forte. Vindo aqui de proventos, juros e correção monetária, 14,5, 14,7, 18 milhões e 200. Cris, a receita foi um pouco similar, foi até um pouco menor, porque a gente teve inflação, ou melhor, deflação. Então, acho que isso aqui acabou impactando no fundo. Deixa eu ver se eles colocam aqui quantidade de dias úteis. Vocês podem ver que foi maior. Quantidade de dias úteis. Então, o principal aqui fica na parte de correção monetária mesmo, dos CRIs. Debêntures a gente não tem nada. FDIC, R$ 44.000 na média. Fundo imobiliário foi quem fez tudo a diferença. Eu não consegui entender muito bem porque é que o fundo imobiliário deu esse salto. Se vocês tiverem até algum detalhe que eu acabei me passando, me ajuda aí nos comentários, porque olha a receita média em fundo imobiliário. 4,5 milhões. Outubro ele teve 9,3 milhões. Alguém tem que ter pago muito para ter chegado a toda essa receita aqui em fundo imobiliário. Ações 138 mil,
SPS na mesma faixa de 600 e poucos mil, e negociação vocês podem ver que não teve quase nada. 58 mil de lucro aqui nos CRIs, fundo imobiliário ficou no 0 a 0, não teve nada aqui de fundo imobiliário, e ações também nada, SPE também nada. Então, a grande diferença da DRE foi isso aqui, fundo imobiliário, que teve um salto. Um ponto que a gente precisa ficar de olho é se essa é a realidade. Eu não consigo entender muito bem porque é que deu esse salto. Eu sei que a gestão comprou muito fundo imobiliário nos últimos meses, mas ter esse salto para mim, não sei se fez muito sentido. Então eu tenho um pouco de dúvida se essa é a realidade, ver 9 milhões de receita só de FII de dividendos. Então acho que isso aqui é muito. Se fosse a normalidade dele, o resultado seria ali 14, 15 milhões de reais de novo. Então, esse mês teve esse valor bem maior que a média, é um ponto para a gente monitorar se isso aqui é a realidade. Eu tenho para mim que não é tudo isso de dividendos. E aí o resultado foi 17 milhões de reais. Olha, ele distribuiu 14 milhões e 800. Então, o fundo sobrou aí muito dinheiro esse mês. É tanto que vocês podem ver que agora ele já tem uma reserva de 1 centavo. 2 milhões e 471 mil reais. Toda essa reserva feita agora. Então, olhando essa informação aqui, eu acho muito difícil o VGHF voltar para 8 centavos por cota, como ocorreu aqui no mês de setembro. Mês de setembro, que foi pago em outubro. Eu acho muito difícil. Mais provável é 9 centavos. Sonhar com 10 centavos, eu acho que talvez seja um pouco difícil agora. Como eu mostrei para vocês ali, tem muito ativo que não traz receita hoje para ele. Então, eu acho que vai ter que girar um pouco mais esse portfólio, vai ter que fazer alguma coisa para melhorar um pouco mais a performance aí para a gente voltar a sonhar com 10 centavos. Talvez a normalidade seja 9 centavos aí por um certo tempo, mas reserva de 1 centavo, IPCA mais alto nesse final de ano. Pode ser, quem sabe, né? A gente sonhe pelo menos com um mês aí com 10 centavos, mas eu ainda acho mais provável a gestão manter os mesmos 9. Locação por estratégia, nós temos aqui 50% em crédito, 38% em ativos líquidos, FIIs e ações, e líquidos nós temos FIIs, SPS e FDIC dentro da carteira. 49% hoje é CRI, fundo imobiliário 43%, SPS 5, FDIC quase nada, ação também. Então nós temos a carteira basicamente metade em CRI, metade em fundo imobiliário. É muita coisa em fundo imobiliário. Para mim, um hedge fund era para ter muito mais do que, muito menos em fundo imobiliário e uma diversificação um pouco maior aqui, talvez em ações, SPF, FDIC, por aí se vai. Eu estou achando uma carteira muito concentrada em dois segmentos para um fundo, para um hedge fund, né? E nós temos aqui residencial, com 46% do segmento da alocação. Perceba que muita coisa aqui é no IPCA, com correção monetária, com a questão do IPCA positiva. A gente teve deflação em agosto, que impactou o resultado. Alocação por segmento de FII da carteira Valor, que é 34,4% dos ativos-alvo. Tem escritório, que pesa muito, escritório não tem um rendimento tão alto. Alocação por segmento da carteira segmento de FII da carteira renda, recebíveis é 73% e tem mais escritórios aqui com 19%, muito focada na parte de escritório. 58% é renda, 41% é carteira valor. E agora vamos para as movimentações. Movimentações que eles fizeram aqui, mês de outubro. Compra de ações, nós tivemos aqui 11,4 milhões, Alço e Multiplan. Não teve venda nada aí de ações esse mês, até porque a carteira de ações dele hoje é 1%, é quase nada. CRI, a gente só teve movimentação de venda, aliás, teve uma compra aqui, né? Mas nada de muito relevante, 432 mil reais versus 23 milhões de reais que eles colocam aqui de venda do primeiro CRI, PCA, estratégia, perceba que venderam estratégia renda. Isso aqui é que mais me chama a atenção, vender estratégia renda para comprar valor. A gestão tem que estar muito confiante de que o mercado vai melhorar, né? Compra de fundo imobiliário foi o grande destaque, né? Porque a gente teve 8 milhões do BRCO, acho que foi uma boa aquisição, 6 milhões no REC-R, acho que também vale a pena, um ativo interessante, 6 milhões de reais no TRXF, 5,4 milhões no TEPP, carteira valor, REC-R também é da carteira valor, BRCO também é da carteira valor, TRXF aparece aqui com carteira renda, RSD é um fundo da REC de cotas amortizáveis, se não me engano, um fundo recém-lançado no mercado. Eu não sei se eu gostei muito da aquisição de ativos da REC, mas enfim, deixe a opinião de vocês nos comentários. 5 milhões de reais. BTLG, acho que foi uma boa aquisição. VILG 11 está um preço bem interessante também. HGPO,
quase 4 milhões de reais, Vegip, 2 milhões e 600, PVB 1 milhão e 600. No geral, eu achei boas aquisições. No geral, achei boas aquisições dessas de fundos imobiliários. Comparado a algumas outras movimentações ou alguns outros ativos que ele tem na carteira, comprar BRCO, TRXF, BTLG, HGPO, PVBI, Vegip, eu não vou dizer que é um negócio ruim. Isso na minha interpretação. Isso é muito importante. Não é porque eu estou dizendo que eu achei bom que eu sou dono da verdade. Vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários. Mas 46 milhões e meio alocado nesses fundos imobiliários eu achei interessante, exceto aqui o RSCD da REC. Eu sinceramente eu tenho um pouco de dúvida. A REC não tem. Não, eu não tenho achado um trabalho muito bom aí o que a gestão está fazendo, não. Mas tirando esses demais, achei até a grande maioria bem interessante. Só não curti porque venderam carteira renda. A carteira renda pressiona ainda mais a giro de portfólio para destravar ganho de capital. Então, o fundo depende um pouco mais de giro de carteira. No final, nós tivemos 74 milhões em venda, 58 milhões em compra, sendo que as principais compras ficaram aqui na parte de fundos imobiliários e ações. Já estão bem confiantes aí nesse final de ano. Vamos torcer que venha boas aquisições, venha boas movimentações aí e, consequentemente, melhore o resultado do fundo. Bom, pessoal, esses eram os principais pontos que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Fecha aqui o conteúdo compartilhando a opção Seja Membro deste canal. Se você gosta do conteúdo que é divulgado aqui diariamente, torne-se membro a partir de R$ 1,99 e veja os outros benefícios que tem aí na opção Membro, Ouro e Diamante. Se achar interessante, torne-se membro, que eu agradeço de coração.